Vou desligar minha câmera, tá? Porque Tá bom. senão eu travo aqui. Acho que dá pra deixar todas fechadas e daí fica só a Amanda. Não tem Fica problema até não. mais, fica mais leve para Pode ela na fechar a minha apresentação. também. A sua você pode deixar aberta. A nossa vamos deixar fechada. Ai, que nervoso. Então, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer a banca da aluna Amanda, ela é minha orientanda. Amanda, hoje você tem compondo a sua banca de qualificação de TFG, compondo como membro externo a professora Manuela e como membro interno a professora Paula. Você tem 15 minutos para apresentar e após a sua apresentação eu vou abrir para as considerações da banca, começando pelo membro externo e depois passando para o membro interno, tá? E durante a sua apresentação você não vai ser interrompido, então pode seguir livremente. Quando faltar 2 minutinhos para vencer o tempo, eu te sinalizo só para você se organizar, tá? Vou pedir para o pessoal que está assistindo permanecer com o microfone fechado e a câmera também, como já estão, só para também não dar interferência aí na apresentação da Amanda, ok? Fica tranquila, tá tudo certo, estamos entre amigos. E quando você quiser, só me sinaliza aí que você pode começar. Boa tarde, meu nome é Amanda Bittencourt, sou acadêmica e a minha orientadora é a Daniele Ferraz, e o meu tema de trabalho final de graduação é o Coworking, novo modelo de trabalho para Cuiabá. Como surgiu a ideia de fazer um coworking de trabalho final de graduação? Em uma viagem que eu estava para São Paulo, eu conheci um coworking no interior e era bem diferente de tudo que eu já tinha visto em Cuiabá. O coworking que eu conhecia era um coworking localizado no Shopping Goiabeiras, com uma dinâmica e uma proposta bem menor, diferente. E eu me encantei com aquele lugar e tornou um sonho para mim fazer esse projeto. E a oportunidade que eu tive para fazer foi agora, no meu trabalho final de graduação. Vou falar um pouquinho do conceito do tema. O termo coworking surgiu quando o Brad Nelberg, criador dessa proposta de novo modelo de trabalho, na Califórnia, ele criou o primeiro coworking em 2005. Em uma casa, ele trouxe a proposta bem intimista, com mesas espalhadas na casa, com 2 pessoas a mais apenas, com a proposta de mudar esse modelo do home office. Ele trabalhava em casa, juntou com mais 2 amigas e começou essa ideia de troca de experiência. O diferencial que conceitua o coworking o torna distinto de um escritório comum são os valores que ele trabalha e abrange no local. Então, o coworking ele reinventa o corporativo. A proposta dele é criar dentro do coworking uma sociedade uma cultura que trabalha o socialismo e principalmente também o modo sustentável de trabalho, desde a forma de construção até a maneira como é levado o trabalho lá dentro. Contextualização do tema. Como eu disse anteriormente, o coworking ele começou com a transição do home office. Então, aquelas pessoas que trabalhavam em home office, eles não tinham aquela troca de experiência com outras pessoas. O coworking ele veio para trazer o famoso networking, que é criar as possibilidades e experiências, principalmente entre profissões diferentes. Então, no coworking eu posso ter contato com um advogado, com um empresário, com um economista, e assim criando possibilidades que um escritório comum não cria. E também a proposta é um consumo consciente e compartilhado. Então, você consegue criar num local, atingir uma abrangência de pessoas, as quais elas conseguem ter o compartilhamento tanto de energia, quanto de água, quanto a reutilização dos papéis, de tudo que é criado e utilizado ali dentro.
Então, essa também é a principal proposta do coworking. O coworking chegou no Brasil em 2011, e hoje ele possui várias empresas, principalmente a WeWork, que é bem conhecida no mundo inteiro como a maior rede de coworkings do mundo. Ele chegou no Brasil na cidade de São Paulo, e hoje principalmente a WeWork, tem vários pontos espalhados no Brasil todo, como desde os menores coworkings até os maiores que abrangem um número maior de pessoas. Em Cuiabá, o primeiro coworking instalado aqui foi em 2012, que foi o Uzi Coworking, e ele veio com uma proposta que é a existente mais ou menos na cidade até, que é uma proposta menor, que atende até 15 pessoas mais ou menos simultaneamente. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem do primeiro coworking na Califórnia, lá nos Estados Unidos, em 2005. Como eu disse, eles juntaram umas mesinhas lá e mudaram o home office para eles terem interação entre eles durante o trabalho, entre amigos. E esse, do lado direito, é o WeWork, a maior rede de coworkings no mundo. E essa é uma sede no Brasil, em São Paulo, e essa é uma imagem de 2018. Então, aqui a gente pode ver como no decorrer desses anos houve toda essa mudança e até uma maneira de adaptar a necessidade de todos aqueles usuários para aquilo que eles precisam no dia a dia. Aqui são algumas imagens dos coworkings existentes hoje em Cuiabá. Aqui nós temos um modelo de coworkings específicos para pessoas clínicos, da área clínica, né? Então, de saúde. Então, podemos ver na imagem que é um layout mais clean, o uso de cores mais claras. Ali a gente tem uma maca que pode ter um atendimento para aquilo que eles realmente precisam, né? Ali no meio a gente tem um modelo de um coworking que ele tem um atendimento maior para o público de cursos. E ali à direita a gente tem um modelo de coworking, que é o Clan Coworking, que é um modelo mais conhecido, que são as mesas compartilhadas, né? Onde cada um consegue trabalhar em dinâmicas diferentes, em propostas diferentes, todo mundo junto. Essas é mais ou menos o layout utilizado aqui em Cuiabá nos coworkings existentes hoje. Aqui eu vou falar um pouquinho do meu pré-dimensionamento. O meu coworking foi pensado para atender 40 usuários. Entre esses 40 usuários, a minha edificação ela foi dividida em 4 setores. O setor 1, que é o setor principal, que tem uma área de 703 metros quadrados. O setor 2, que é o de apoio aos usuários, que tem uma área de 373 metros quadrados. O setor 3, que é o de serviço, que tem 1.615 metros quadrados. Essa metragem inclui o meu estacionamento, que está no subsolo, e por isso a metragem é um pouco alta, né? E o 4 é o restaurante, que tem 529 metros quadrados, que foi uma extensão do coworking para atender tanto os usuários quanto a região. E a área total construída da minha edificação ficou em 3.221,61 mil metros quadrados. Estudo do lugar. Só um pouquinho. O coworking está localizado na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, na zona oeste, no bairro Duque de Caxias, e ele tem o seu único acesso pela Avenida José Monteiro Figueiredo, e a área do meu terreno é de 3.895 metros quadrados. Esse terreno foi escolhido por ter um público jovem, de maior público jovem, o bairro, como também a sua localização. Ele fica próximo aos principais shoppings da cidade, ele fica em uma via
movimentada, que tem visibilidade e que está perto dos principais pontos de avenidas de acesso a toda a cidade. Então, ele fica perto da Miguel Sutil, que passa por toda a cidade, ele fica perto da Isaac Povos, que tem um grande número de comércio hoje em dia, e atrás do meu terreno fica localizado um setor jurídico, onde tem onde acontecem a palavra. Enfim, onde os advogados precisam estar para acompanhar casos menores. Então, sendo assim, ele consegue abranger um público diversificado. O meu terreno, ele vai do 199,5 o nível da rua, 198,5, perdão, e até o 195. Então, ele totaliza aí em 3,5 metros de... Essa é a imagem do meu terreno, acho que todo mundo consegue identificar ele mais ou menos. A gente tem o Shopping Goiabeiras, e antes de chegar na Drogazil, é um terreno bem grande que fica ali bem localizado na avenida. Aqui eu vou falar um pouquinho da minha implantação. A edificação foi feita uma única edificação com acesso central para o coworking e também para o restaurante de pedestres. O acesso à direita foi feito para o acesso de serviço, tanto para os funcionários do coworking quanto para o setor administrativo e o setor de serviço, ali onde fica banheiro, administração, serviço, tudo mais, o acesso é por ali. No lado esquerdo, a gente consegue ver o acesso para o subsolo dos veículos e também o acesso de serviço e o acesso de carga e descarga do restaurante. Ali no fundo, a gente consegue ver o deck que foi feito do restaurante e também os desníveis que foram mantidos do terreno, proporcionando ali uma área verde que tem visibilidade do interno para o externo na parte do fundo do terreno. Esse aqui é o meu layout. O coworking ele tem a proposta de ser integrado. Ele foi feito para criar essa interação entre as pessoas. A proposta foi criar como se fosse um galpão bem grande, com pé direito alto, com janelões, onde tivesse bastante iluminação natural, onde as pessoas pudessem circular e criar ali os seus hábitos de trabalho em um espaço confortável, moderno, e que eles criassem essa interatividade. Foram criados lounges ali também, onde eles pudessem fazer a leitura. A parte de entrada do meu terreno está no 198,5, descendo para 60 centímetros para o restante do coworking, sendo um espaço compartilhado, a maior área dele de trabalho, e depois dando acesso por uma entrada mais privada para as outras salas particulares, que foi uma proposta para atender também aqueles usuários que não têm o interesse de estar tão próximos uns aos outros ali para trabalho, mas que também queiram compartilhar dessa cultura e ter principalmente os gastos compartilhados, assim como a convivência em um espaço moderno e com um preço acessível para todos, de acordo com a necessidade de cada um. Foi criada ali também uma sala de... Travou só para mim aqui? Travou para mim também. Para mim também. Amanda? Oiê, Amanda. Acho que ela caiu. Eu também tô achando.
Se ela caiu, vai demorar uns segundinhos. Ela acabou de me mandar mensagem aqui. Caiu. Ok. Vamos aguardar uns minutinhos e ela voltar, pessoal. Pausa o tempo dela aí. Tá. Oi, Oi, Amanda, você tinha caído? caiu. Acho que foi minha Tranquilo. internet. Eu pausei o seu tempo aqui. Aí você pode compartilhar de novo e daí a gente segue. Você já estava nos 13 minutos, tá? Tá, eu tô com um cronômetro aqui também. Só um pouquinho. Tá. Continuando. No fundo, aqui na parte próxima às salas de particulares, também ficaram as salas de reuniões, as quais são interligadas com portas camarão, que elas podem ser recolhidas e transformado o layout dessas salas para atender um público maior ou menor. Foi feita uma copa com refeitório também para atender o público, os usuários do coworking, com grandes janelas que dá para o desnível do fundo. Esse desnível forma como se fosse um barranque, que com essa vista do pessoal que está ali lanchando, almoçando, fazendo talvez um intervalo, eles conseguem ter uma vista como se fosse de infinito. Foram criadas cabines telefônicas, porque o coworking também tem essa proposta de atender pessoas de fora, de atender visitantes que estão na cidade. Muita gente trabalha em multinacional, então isso foi uma coisa que eu conheci também no outro coworking, que eu achei muito interessante, onde eles dão também a possibilidade de você também compartilhar dos telefones para fazer essas ligações internacionais e ter um espaço ali adequado para talvez fazer uma videoconferência. Voltando lá na entrada principal, eu tenho acesso para o restaurante ao meu lado esquerdo, o qual ele atende tanto o público do coworking quanto o espaço de fora. Foi pensado, quanto o público externo, ele foi pensado tanto para um happy hour, quanto marcar um almoço com o cliente. Ali é um bairro muito frequentado, então as pessoas vão ali no seu horário de almoço para almoçar em algum restaurante. Então eu quis criar essa proposta dentro do coworking, até para criar uma referência ali dentro também maior. E tem um bar no fundo que dá acesso para esse deck, que também tem esse objetivo de dar visibilidade para o barranco que tem no fundo, que foi criado, uma parte verde com bastante arborismo já existente no terreno. Ali à direita a gente pode ver o meu subsolo, que ele tem uma entrada com catraca, com acesso apenas de serviço, então ele dá na área de serviço do meu coworking, e o outro acesso comum que dá na recepção para a pessoa fazer o cadastro e assim ter o acesso ao coworking como visitante ou usuário. Aqui, antes de qualquer coisa, eu queria pedir desculpa, porque quando eu fui enviar o meu caderno, eu acabei enviando o caderno que estavam com as plotagens repetidas do corte, e eu mandei 2 vezes a mesma fachada. E eu só fui ver isso ontem, na hora que eu fui ler tudo certinho novamente para a apresentação. Aqui nesse corte a gente consegue ver certinho o subsolo, assim como o aproveitamento do segundo nível, que é 60 centímetros mais baixo, e também o outro nível, que é com final 6,4, que foi utilizado para o subsolo. E a estrutura toda foi feita do subsolo com alvenaria e da estrutura do térreo da edificação em ICF, tanto pela a estrutura ser metálica, tanto quanto a parte da acústica, por ele já ter a parte do isopor, que vai ajudar na questão de ser muita gente em um único local, e também na questão térmica.
Amanda, seu tempo já está esgotado, tá? Proceder para finalizar, tá bom? Tá, já vou finalizar, falta pouquinho. Aqui são as minhas fachadas, frontal e posterior, onde a gente pode ver que eu criei uma imponência na frente, utilizando a estrutura metálica, foi usada a chapa em ACM utilizando madeirado, vidro, para tornar uma coisa industrial, mas também moderna. Foi usado o LED ali no logo do coworking, e a parte amadeirada é para a parte do restaurante, também chamar a atenção o público para entrar para o coworking. Na parte de acesso de serviço, foi utilizada as marquises e as platibandas para tornar mais sutil e não chamar tanta atenção para esses acessos. Na parte posterior, a gente consegue ver bem os janelões que são distribuídos por toda a edificação, assim como o deck do restaurante também, que tem essa vista de infinito também com essa proposta, né? E esse foi o meu resultado final. Eu espero que vocês, vendo o resultado final também, sentem a vontade de trabalhar num lugar como esse, assim como eu tive, e foi a minha proposta do meu trabalho final de graduação. Obrigada. Obrigada, Amanda. Vou passar a palavra, então. Deixa eu só reforçar aqui que eu já... Quem que era o membro externo? Manu. Manu, fica à vontade. Estou pronta. Amanda, parabéns. Obrigada pela apresentação. Eu gostei do teu trabalho, no geral, né, da tua proposta. Com a tua explicação aqui, eu consegui, algumas coisas que eu tinha dúvida, eu consegui entender melhor, né? E eu tenho algumas ponderações para fazer, tá? Em relação ao teu caderno e ao projeto, aí você conversa com a Dani. Tem algumas coisas que precisam arrumar mesmo, que é de normativa, mas aí as outras você vê com a Dani. Pode ser até algumas dúvidas minhas que eu tenho ali, conforme você vai me falando, tá bom? E a primeira coisa, precisa ficar menos nervosa, tá? Você tem domínio do tema, então menos nervosa na apresentação, porque aí você consegue falar melhor do seu projeto. Eu achei que você gastou muito tempo na parte teórica, aí chegou no projeto, precisou dar uma acelerada que acabou extrapolando, né? Então, o mais importante pra gente, essa parte teórica, técnica toda, a gente já leu, fez a leitura no caderno. Então, é legal você vender o projeto mesmo, a parte arquitetônica, tá? Focar nessa parte na apresentação. No geral, normativa, tipo, o teu resumo, ele tem que ser num parágrafo único, né? Não sei se foi a formatação na hora de você juntar o PDF, que tem 2 parágrafos aqui, ele precisa ser um só. E justificativa, não sei se é justificação ou justificativa, do corpo do texto todo tem que ficar no mesmo alinhamento, tem alguns que não estão justificados. Eu sugiro que você dê uma pensada nas suas palavras-chave, compartilhar, renovar, integração, multifuncional e coletivismo. Então, eu não encontrei nada ali em relação à arquitetura, que é a essência do teu trabalho, né? Então, acho que cabe você fazer um resgate, dar uma pensada em relação a isso, tá? Dá uma revisada também na tua introdução, que precisa só fazer um fechamento. Você trouxe o que é o cowork, a localização, o objetivo, né? E a questão financeira do escritório. Aí eu achei que faltou você trazer a metodologia utilizada para o trabalho, né? Que é o que é pedido aqui na introdução. E o fechamento que você espera alcançar, tá? A Dani vai te orientar nisso certinho. Aí, o teu conceito, eu acho que tá tranquilo, não vi nada. Sua contextualização também tá tranquilo. Só dá uma olhada em questão de formatação mesmo. Suas citações diretas, longas, elas estão com parágrafo e não tem, tá? Eu acho que foi bem, justo nessa parte de plotar, de gerar os PDFs mesmo, ele deu uma... Desconfigurou, não sei, né? não sei o que aconteceu. Aí dá uma revisada nisso. Lá nos seus mapas, se você conseguir melhorar a qualidade, eles estão meio embaçados, então acho que é interessante você fazer isso, tá? Alguns, não são todos. Teu pré-dimensionamento também acho que tá tranquilo. O estudo do lugar, ele tá bem diagramado. Deixa eu andar aqui.
Lá no seu mapa de ocupação do solo, eu senti falta de você trazer a relação do seu terreno em relação ao todo, para a gente ver esse contexto, tá? E é interessante você falar, não lembro se eu li aqui ou não, qual que é a abrangência que você fez esse estudo, essa análise, né? Isso é importante você trazer para a gente. Nessa imagem que você traz, tem uma imagem que você traz do terreno, você trouxe até na apresentação, indicando o muro que ele está grafitado, né, onde vai ser, mas ele não tem nenhuma relação com a localização de algum mapa. Talvez você mostrar onde está essa foto, apontar isso em algum mapa de localização. Eu tirei essa imagem de tal lugar e tal lugar em relação ao terreno, entendeu? É o terreno aquele muro. Sim, mas ele não tem nenhuma relação. É a frente do terreno, é o fundo do terreno, é lateral. Eu sei que ele não tem fundo. Então, eu acho que é legal um mapa, tipo, aqui é a minha via e aqui é o meu terreno. Então, essa foto é desse ângulo, tá? Entendi, tá. Não, Quando você vem com um projeto, você já traz uma imagem do teu coworking, né? Uhum. Quando você entra, aí você coloca assim, fonte editado pelo autor. Quando é de sua autoria, não precisa disso. Eu sugiro que você, assim, comece um pouco antes a descrever e depois você traga as imagens, junto com o projeto. Em relação ao teu projeto, planta de situação, localização. Eu senti dificuldade na sua implantação, falta a parte concluir, né, a parte técnica que precisa em relação à implantação. E eu senti falta de entender como é que funciona esse acesso ao subsolo, né? Porque aqui não tem nenhuma indicação por onde que eu entro. Eu tenho uma alça de embarque e desembarque, é isso. Aí eu tenho uma faixa pelo que eu aproximei, eu tenho uma faixa de pedestre e aí tem uma seta laranjada. Aí ali que é o meu acesso ao subsolo. Não, o acesso é por essa alça. Essa alça não é de embarque e desembarque. Ela é de... Você entra e desce no subsolo ali. Depois, quando você sai pelo outro lado. Naquela seta laranjada. Uhum. Então, eu senti dificuldade dessa identificação desse acesso. Como é que eu chego, por onde é que eu saio no subsolo, qual que é a inclinação dessa rampa, ela está atendendo, não está atendendo o que precisa? Então, essas informações a gente precisa aqui. Aí tem o número 3 e o número 4. Deixa eu ver, tem a legenda aqui que você colocou, né? Tem. Se você colocar isso lá na planta, fica mais claro da gente entender, porque você não tem um projeto tão grande, né? Então, acho que isso dá para ser identificado tudo lá e a gente saber entender de cara na planta esses fluxos, porque você traz uma implantação junto com uma setorização, né? Então, você apresenta a quadra toda com as vias e você já trouxe isso lá na planta anterior, de situação. Né, que eu sugiro também que você não precise, uma planta de situação, ela não precisa ter uma abrangência tão grande. Uma quadra de limitação, ela já é suficiente para a gente ter essa identificação. Então, você gasta uma planta muito grande, uma prancha muito grande para mostrar uma situação de uma muito longe, né? E aí você pode ampliar essa planta de situação e trazer essas informações dentro dessa planta para a gente ter uma identificação e conseguir ver esse fluxo aqui mais fácil, tá? Aqui você tem um percentual, o que você precisa alcançar em relação à sua área permeável é de 982 metros quadrados e você tem 1.162, né? Isso aí você já apresentou para a gente o que você precisa alcançar em relação à zona lá em cima. Eu sugiro que aqui nos índices você traz só o resultado do teu projeto, tá? Então, eu tenho 1.162 metros quadrados de área permeável, que equivale a X percentual. Que aí fica confuso se você tem 25 ou não tem 25, se o 25 é 982, eu acabei fazendo a conta para eu entender, tá? Então, acho que é interessante você trazer dessa forma aqui. A sua planta de implantação. Depois eu fui ver que tem umas
tem as placas solares, né? Você traz identificado aqui pra gente. Quando eu olhei, que eu tenho mania de olhar e depois eu ir ler o que tá acontecendo. Eu falei assim, gente, será que ela colocou o vidro aqui? Aí eu fui lá no corte, eu falei, mas tem forro e tem uma abertura, uma iluminação, de onde que essa doida arrumou esse negócio? Deixa mais claro aqui isso, tá? É que o corte que aparecem esses detalhes, ele Ele não foi veio? o erro. Foi esse que eu apresentei na apresentação e não foi junto. Entendi. Eu acho que você pode trazer isso para a gente, ter um aproveitamento maior das suas pranchas, tá? Uhum. Em relação à planta baixa, eu acho que você tem que atender a NBR 9050 dos sanitários, né? Que aquele espaçamento entre o sanitário e a abertura da porta, ele não está acontecendo. Aí tem lá no acesso para a cozinha, para o restaurante, na verdade, o seu acesso de serviço, lá onde você tem armazenamento e dispensa e você tem o DML, o acesso para carga e descarga é por ali? Ou não? Peraí que eu fiquei confusa. O acesso de carga e descarga é um do lado perto da dispensa e o Tá. acesso dos funcionários é outro. Tá vendo a minha tela? Aí é o Tá acesso vendo? de carga e descarga. É porque a representação tá a parede dupla, então eu imaginei que aqui tivesse uma porta, tá? Uhum. Então essas correções eu acho que são necessárias serem Sim. feitas. Aqui os banheiros que eu falei, por que você colocou um chuveiro aqui no banheiro do público masculino? Foi o bloquinho que veio errado? Acho que foi. Tá, Foi um erro aí. imaginei. Nem tinha visto. Até circulei aqui essa cabine de ligação que eu queria entender por que era, né? Tipo, às vezes a pessoa tá numa sala, precisa falar particular, aí eu imaginei isso. Aí você explicou até videoconferência que precisa do isolamento. Talvez essas videoconferências, elas podem até acontecer com mais de uma pessoa. Talvez você fazer essa previsão, entendeu? Mais uma poltrona aqui, tipo, são duas pessoas aqui na vídeo com outras pessoas de fora, que acontece muito, né? Sim. Então, tá? Não sei qual que é a demanda correta, você que fez a pesquisa. Aí você vê se é apropriado ou não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para o compartilhamento. Eu acho que... lá nas suas caixas d'água, nos seus reservatórios superiores, pelo corte que você passou, o seu telhado, ela tá bem justinha, né? Entre a sua estrutura metálica. Então, eu não sei como que essa manutenção seria feita. Se o acesso... Eu acho que vai precisar aumentar. Tem especificado uma cisterna na parte, no outro corte também, que não foi, no fundo, porque a intenção é reutilizar a água, a intenção é tudo ser sustentável. Então, ele tem uma cisterna, né? E aí as caixas d'água são para abastecimento direto, né? Tá. Eu acho legal você mostrar isso pra gente, tá? Lá nas suas fachadas, eu não sei se você pode, acho que, fazer uma sessão onde você representa o corte, né, do terreno e aproveitar mais o espaço das pranchas para focar no edifício, porque a gente tem assim uma altura de terreno maior do que a altura do edifício. Talvez não há tanta necessidade de você apresentar dessa forma. Tá. Mais diagramação de prancha mesmo, tá? Assim, no geral, gostei do teu trabalho, acho que o seu fluxo ele tá bem resolvido, você tem um projeto bem sucinto, que atende ao que você propôs. Geralmente a gente pensa em coworking, a maioria das pessoas, a gente não consegue ver essa integração, e no seu a gente consegue ver que tem esse compartilhamento de trabalho, e tem também a parte de trabalho individual, se for necessário, tá? Sua volumetria também, eu acho que ela tá bem legal, eu gostei, e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Ok, Dani? Ok, Manu, obrigada. Paula, por gentileza. Vamos lá. Amanda, parabéns. Eu acho que a Manu conseguiu aí abarcar uma grande parcela das coisas que eu havia anotado, então vou tentar me ater, né, a outras considerações. Eu vou devolver o PDF para
para Daniele posterior e tem, além do relatório vão ter algumas considerações para você, tá? A Manu já falou, né, grande parte aí da questão do trabalho, então eu acredito que não seja, né, pertinente ficar repetindo, né, repetindo. Eu achei muito legal, né, que você veio trazendo a conceituação e a contextualização, achei que o texto ficou bem estruturado, deixou muito claro, né, e objetivo, e os seus objetivos também ficaram, né, de forma mais, ficaram claras. As suas figuras, eu concordo com a Manu, né, que elas você precisa melhorar, né, você tem essa possibilidade de melhorar. Eu sugiro que você, você apresentou um mapa de localização dos coworkings, né, eu achei muito legal, mas como é um objeto seu de estudo que vai trazer um embasamento para a sua proposta, eu acho que você poderia ter explorado esses coworkings existentes com um pouco mais de propriedade, né? Porque daí você traz um mapa um pouco mais abrangente e só mesmo apontando. Então, talvez próximo ali da onde é a proposta do seu, você aprofundar num estudo de precedente mesmo, até para você justificar o porquê que você fez isso, o porquê que você não fez aquilo, né? Que daí você tem como defender melhor a sua proposta, tá? Não que você tenha defendido de forma errada, né? Não é isso, mas você reforça aquilo que você está propondo, tá? Lá no seu pré-dimensionamento, você vem e você faz uma referência traz uma referência de Bruno Meirelles e André Pavan. Eu não encontrei isso lá nas suas referências bibliográficas, então você precisa dar uma revisada, né? E precisa incluir eles lá na sua referência, porque depois eu tive curiosidade de pesquisar sobre essa sede, daí eu não encontrei lá, então precisa corrigir isso daí, tá bom? Quando você traz a planta do seu terreno, aí você coloca, né, planta do terreno. Eu sugiro que você melhore aí o que você quer mostrar, né? E aí você traz logo abaixo as curvas de nível também. Eu acredito que você possa trabalhar isso de forma mais técnica, né? E não só com um 3D, né, de sketch disso daí, trazendo um pouco mais de informação técnica para dentro do seu trabalho. Então, acho que aí você pode melhorar um pouquinho mais. No uso e ocupação do solo, eu senti dificuldade de identificar o seu terreno no meio desse emaranhado de informações. Então, a gente sempre tem que estar marcando aonde que está o nosso terreno, aonde que está o nosso objeto de estudo em relação a qualquer mapa que a gente venha fazer, né? Porque daí eu sempre tenho um ponto de referência para eu poder fazer essa análise, tá? Quando a gente vem para estratégia de adoção, né? Eu queria te perguntar se você não considera, como você está muito próximo ali do Shopping Goiabeiras, se você não considerou a questão do seu restaurante ele ficar mais obsoleto por conta da diversidade de opções que tem ali no shopping. Você chegou a pensar nisso ou não? Pensei, mas eu acho que não é, o shopping não é não é nem concorrência, mas não é um parâmetro para o estilo do restaurante que eu propus. Ali na Avenida José Monteiro, que continua até ali depois da rotatória do Santa Rosa, criou-se uma própria para restaurantes, né? Hoje em dia o maior utilização ali são de comércios, área comercial na área de restaurantes. Então, eu quis trazer para o coworking essa proposta também, de ter essa diversidade, de ter algo fácil, como ali é para atender pessoas que não têm, que queiram ter uma estrutura e às vezes não conseguem montar um escritório ou até mesmo queiram ter essa conectividade, para ser uma coisa fácil, tá ali dentro, entendeu? Ele quer marcar uma reunião, ele consegue atender no escritório dele e também parar e ele almoçar e voltar, então é uma coisa integrada mesmo, entendeu? Então eu não acho que seja seja equiparado. Tá.
Só pontuo, né? Porque o cowork a gente entende que às vezes é um trânsito um pouco mais fluido, né? Não é uma coisa que eu vou, às vezes, e passo o dia inteiro igual eu passo dentro de um escritório, né? Às vezes eu realmente vou para atender um cliente, ou vou para fazer alguma coisa, às vezes o aluguel é por 1 hora e meia, então talvez, né, um café ou uma coisa com uma refeição um pouco mais rápida, mas enfim, né? Só um questionamento mesmo. Eu trabalho em um coworking, né? E o nosso escritório é dentro de um coworking. Então, assim, eu passo o dia inteiro e toda a nossa equipe passa o dia inteiro todo mês, entendeu? Então, assim, acho que hoje o coworking ele abrange uma diversidade bem grande, né? Então, consegue atender esse público também. Talvez pelo fato de você, então, estar dentro, né, de um cowork, você poderia fazer um questionário, né, semi-estruturado e aplicar nessas pessoas que convivem ali com você, até para poder isso te dar um embasamento, né, teórico, para você falar, olha, eu estou propondo um restaurante porque eu trabalho em um e eu pesquisei dentro dele e X pessoas sentem essa necessidade, tá bom? Lá no exploração formal e compositiva, né, tira quase 6 metros, né, o terreno com quase 6 metros de desnível. Não, ou ele tem 6 metros, ou ele tem 5,5, ou ele tem 7. Então, a gente trabalha, né, com as dimensões exatas, tá? Concordo com a que a Manu colocou na planta de situação. Normalmente a gente trabalha com uma quadra e também não pode esquecer, né, das outras informações que são informações mínimas que devem conter em todas as peças, né, tanto na situação quanto implantação, como a orientação solar, né, as identificações. Então, sugiro que você corrija isso, baseado lá na 6492, você pega isso e faz a correção, tá? Em relação à sua implantação, eu sugiro que você verifique essa questão do acesso, né? Até a forma com que você fez ali a sua entrada, porque eu vi que tem a cancela, tem a rampa que sobe e a rampa que desce, mas você não tem ali um raio de curvatura que permite com que o veículo tanto entre quanto saia, né? Você trabalha ali com 90 graus e o carro ele não consegue fazer, né, aquela curva ali a qual você tá propondo, tá? Eu gostaria que você colocasse uma legenda, né, dentro daquilo que você está propondo de uma forma um pouco mais clara, porque às vezes eu preciso dar muito zoom para poder identificar que você tem uma setinha azul ali, que você tem uma entrada, então, e o que será que é isso, né? Aí primeiro eu tinha achado que era o lixo, aí fui aproximando, vi que era o piso, né? Até um ponto que você precisa pensar num abrigo, né, do lixo, aonde que você vai colocar esse abrigo de lixo, tá? Porque eu não consegui identificar aqui. E como você vai ter o restaurante, provavelmente também você vai ter que ter aí uma casa de gás. Então, não sei, né? Eu não lembro lá dentro, vou até a hora que chegar na planta que eu vou olhar. Mas o caminhão de gás, ele não vai entrar, né, dentro do prédio para poder fazer o abastecimento, tá? Me preocupou muito você não ter aí um tratamento de uma pista de desaceleração, porque é uma via de muito movimento, né? E um coworking, né, na estrutura que você tem, provavelmente vai ter um fluxo, né, de entrada e saída constante. Então, talvez você precisa pensar, né, numa alça, num acesso desacelerando aí para poder adentrar dentro do seu coworking, tá bom? Na verdade, eu pensei como se a alça fizesse também esse papel da pessoa, mesmo que ela não vá entrar na edificação, se ela quiser entrar, deixar ali na, na faixa de pedestre alguém e sair. Então, mas aqui ele já está dentro do seu terreno, né? A desaceleração, ela tem que ser lá na via, no corredor, tá? Ele não pode já estar dentro do seu terreno. É igual a entrada do shopping. Já faz o recorte ali, ele primeiro entra por ali para desacelerar e depois entrar. No seu caso, não é isso, tá? No que eu estou colocando não é o que você apresentou, tá bom?
Na sua planta, eu gostaria de contribuir um pouco, né, com algumas considerações. Eu achei legal que você fez ali um deck, né, na parte externa. Eu só sugiro para você que talvez você pudesse colocar isso na parte frontal do seu terreno, né? Ali ficou muito escondido, ficou no fundo, né? As pessoas não têm acesso. E a gente sabe que a cultura cuiabana é a questão, eu quero ver e quero ser visto, né? Então, às vezes ele quer sentar ali, quer olhar o movimento da avenida, é uma avenida que tem uma importância para dentro da cidade, então eu sugiro que você talvez dê uma repensada se não seria interessante você ter, né, esse espaço também na parte mais próxima da parte da frente. Até no fim de tarde vai fazer um happy hour, a pessoa quer sentar, quer tomar alguma coisa, seria uma proposta interessante, tá? O seu bar, eu também acho que você poderia posicionar ele num ponto estratégico que no dia a dia, né? Ah, eu tô lá trabalhando e eu quero só tomar um suco. Eu não preciso, né, passar por dentro de todo o restaurante para ir lá no bar tomar um suco. Então, eu acho que talvez se você tivesse isso, né, um pouco mais ali próximo da entrada, ali onde você tem um sofá, não sei, né? Estou falando como uma usuária, né? Se fosse eu utilizando esse espaço, o que eu gostaria, né, que tivesse, tá bom? Dá uma verificada na sua rampa, que ela não está não está de acordo com a 9050, a rampa que dá o acesso, né, da parte mais alta lá do hall para a parte mais baixa. No seu restaurante, você precisa melhorar essa questão dos fluxos, né? Você tem lá uma entrada, a Manu perguntou da porta ali perto do DML e eu não consegui entender. Aquela porta existe ou não? Existe aquela porta de carga e descarga. Então, mas No manual de restaurante, eu e a Dani, a gente deu uma estudada e o acesso da carga e descarga para a gente não fazer o mesmo acesso que os funcionários e não ter esse cruzamento. Então, o acesso que é próximo aos banheiros dos funcionários é o acesso de serviço para entrada e saída de funcionário, e aquele outro acesso é apenas de carga e descarga. Por isso então, ele fica perto do mas aí ele lixo. vai entrar por onde? Porque a sua carga e descarga, ela tá posicionada aqui, e aí eu tenho a rampa da cancela. Eu vou ter que passar pela rampa para poder ir lá do outro lado? Tem uma vaga ali de Do carga e outro descarga. lado. Do outro lado, né? Na sua Sim. implantação. Então, é isso que eu tô falando. Ele vai ter que atravessar a rampa da cancela, porque eu tô vendo aqui, ó, o número 3, né? Sim, mas a rampa do subsolo ela não é encostada na edificação, tem uma passagem. Então, o seu desenho da planta lá tá errado, porque a sua cancela tá encostada na sua edificação. Então, acho que foi Entendeu? essa parte que, então, não. Acho que ficou na técnica, eu mudei na técnica e na implantação, não. Porque aqui ela não tem o mesmo espaço, né? Por isso que eu tô te falando. Então, por onde que ela vai passar, né? Sim, Aí você tem que olhar. eu Outra vou coisa, verificar. tá? Quando você faz o acesso, né, de uma carga e descarga para um restaurante, você precisa ter um controle e uma triagem. Ele precisa ir para uma área de higienização primeiro, antes de ir para a parte de armazenamento, tá? Uhum. Então você tem que ter isso daí bem estabelecido. Você não descarrega os seus produtos diretamente dentro da armazenagem nem da câmara fria. Ela tem que ser porcionada, ela tem que ser preparada para poder fazer essa separação. E você não faz essa descarga também direto dentro da cozinha, que é a parte de preparo de alimentos por conta de contaminação. Então aqui você precisa fazer essa correção, tá? Você tem que ter uma área apropriada para isso, tá bom? Eu sugiro que você dê uma revisada, né, nos seus sanitários. Você tem aí algumas áreas que são áreas que você não está utilizando. Por exemplo, no banheiro feminino, você tem uma área, poderia, eu acho que talvez até você colocar um outro sanitário, mas ficou um No de buraco assim sem serviço nada. ou no outro? O Lá de no, serviço é porque tem um armário. No layout dá para ver o armário. aqui no meu layout não aparece armário, tá sem nada no banheiro feminino. No banheiro feminino de serviço ou o de Lá uso? do fundo. No lado fundo. Eu não sei
se é de serviço. Você quer abrir aí para me mostrar? Perto da refeitório. Ah, tá. Você tá falando do coworking, não do restaurante. Do coworking, isso. Deixa eu só... O que é lockers? Lockers. É pra Lockers. guardar... Pra guardar a bolsa. São armários. Ah, legal. Uhum. Não sabia, aprendi uma hoje. Então aí você dá uma olhada, tá? Nessa Tá, questão vou olhar. Uhum. essa questão do sanitário, eu marquei aqui no PDF, né? Uhum. Deixa eu ver. Esse aqui eu anotei, esse aqui eu já falei. Aí, Amanda, eu queria te perguntar, porque você trouxe uma proposta de parede, parede estruturada, certo? Sim, Quando a gente autoportante. Isso, quando a gente trabalha, mas aí aqui eu não estou vendo, né? Para mim, ela já vai servir como uma estrutura pro seu empreendimento, correto? Porque aqui eu Uhum. não estou vendo o lançamento da estrutura que você fez lá, um lançamento de um pré-lançamento dentro da garagem. Inclusive, eu até acho que você tem que rever, porque você tem uns espaços longos e isso não ficou muito bem definido, né? Você não acredita que essas paredes elas venham no futuro limitar o seu espaço? Porque quando você fala em coworking, eu enxergo como um espaço de flexibilidade, né? Que você possa trabalhar de outras formas de acordo com a necessidade. Ah, daqui 10 anos a ideia é outra, né? Você não acha que Uhum. essa sua solução possa vir engessar o seu projeto e você não ter essa possibilidade de flexibilização? Não, quando eu fui fazer a pesquisa da estrutura, né? Fui numa empresa de ICF, conversei com um engenheiro, e hoje em dia, como já existe essa empresa em Cuiabá e já é uma construção comum, é muito mais simples do que mexer numa estrutura de concreto armado. Hum. Então, é muito mais simples passar fiação, muito mais simples passar encanamento. E eu me preocupei bastante com a questão sonora, com a questão do conforto realmente do local, por ser um local que vai compor muita gente ao mesmo tempo no mesmo espaço. Então, a estrutura ela é autoportante no térreo e no subsolo ela é feita com alvenaria comum. A estrutura ela é mais leve, porém ela tem uma resistência maior. Eu coloquei até no corte, não sei se apareceu na prancha. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Aqui no corte, um detalhe da estrutura em corte, né? Então, ela passa a parte aramada do ferro e ali passa o que eu precisar alterar. E como como se fosse um galpão mesmo, é grande, então aquilo pode ser alterado, pode ser como uma estrutura normal. Tá, Entende? assim, eu entendo sua explicação, apesar de não concordar, eu respeito e acho que é uma coisa que você, né, precisa pensar, ainda mais hoje as coisas mudam, né, muito rápido. Aí minha última pergunta, qual que é a inclinação da sua rampa de acesso para o subsolo? 12,5. Então Deixa você eu ver se precisa rever 12,5. porque não está Deixa em eu ver se conformidade, tá? 12,5. Tá. Uhum. Aí você precisa dar uma. Eu tenho que olhar aqui. O meu. Não tô conseguindo abrir o arquivo ao mesmo tempo que a. Não, não tem problema. Os problemas do corte, né, e da fachada você já citou. Eu sugiro, além de você corrigir isso, né, dar uma Uhum. checada em algumas representações a qual você coloca. Eu deixei anotado no seu PDF, porque não comporta, né, não aparece do jeito que você está mostrando. Então, ficou algumas coisas que você precisa revisar. E no mais é isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Paula. Amanda, essa banca de qualificação, ela sempre vem com esse intuito, né, de uma contribuição geral, um pente fino. Eu gosto bastante dela por conta disso. Cada professor traz a sua visão, né, coisas que às vezes a gente não discutiu, ou que às vezes até a gente discutiu e acabou passando, enfim, né. Mas quero agradecer muito a contribuição da Paula e da Manu.
A gente vai depois, né, no nosso tempo aí conversar, ver o que a gente consegue ajustar, o que dá para a gente trabalhar em cima disso ainda no prazo que a gente tem. E no mais é isso. Geralmente, como orientadora, eu não faço grandes ponderações porque, né, corroboro com a banca e depois a gente, na orientação, entra nesses detalhes e entra nessas especificações mesmo, né, nesses pedidos, ok? Agradeço a confiança, só concordo com o Manu, ficar mais calma na próxima, estava muito nervosa. Então, daí começa num ritmo, termina no outro, mas é normal de quem, né, Não vai passa por esse chorar. processo. Eu já tô. A Manu chora também, não vai A chorar. Manuela Tá chora chorando, junto, eu então não choro pode chorar, que junto. senão ela acompanha. Mas é isso, quero agradecer também o pessoal que entrou aqui para assistir, né, acompanhar. Obrigada por vocês participarem. E aí agora eu convido todo mundo então a se retirar da sala para a gente fazer o fechamento aqui interno da nossa banca. E quem quiser aí, 7h30 tem outra banca de novo, tá bom, pessoal? São todos bem-vindos. Vou fazer a propaganda já. Obrigadão, adiantar, gente. Dani. Oi? Obrigada. Tchau, tchau. Vamos adiantar a Tchau. banca Vamos dele. adiantar nada, eu tô morrendo de fome.